gente linda, como vai? Como foi de feriadão? Já engatou a quarta-feira ou ainda tá em clima de segundona? A gente fica confuso quando tem esses feriados em dias de semana, não é? Mas simbora, porque está no ar o nosso programa Espaço Feminino com muita coisa para a gente conversar hoje, viu? Você já ouviu falar em oxigenoterapia hiperbárica? Pois é, então fica ligadinho aqui, porque a gente vai falar dessa terapia que usa oxigênio 100% e traz uma série de benefícios. A gente vai falar quais são as indicações e também os efeitos. Muitos benefícios, viu? Tava lendo, estudei o assunto e eu fiquei super encantada e motivada com essa terapia que é disponibilizada aqui em Patos de Minas. Fim do excesso de peso. Quem não quer? Quem não quer ficar livre daqueles quilos indesejados e tudo mais? Mas nós vamos falar hoje no programa, é uma conversa franca e aberta. Nós vamos falar, sim, como e os processos de emagrecimento, mas, sobretudo, a maneira eficiente para você ganhar saúde, porque a eliminação do peso vai ser uma consequência desse processo de mudança. Nós vamos ouvir vários profissionais e também pessoas que testaram o processo e estão muito felizes com o resultado. Você também quer fazer parte dessa lista? Quer saber como faz essa mudança? Já aviso, não é fácil. Parte de uma vontade muito grande de simplesmente não ter um ganho somente estético, mas de saúde. E vale a pena. Porque o nosso bem mais precioso é o quê? Senão a saúde. Fiquem ligadas aqui, o nosso programa só está no comecinho e você é meu convidado, minha convidada para participar comigo. Até porque quem participa deste programa concorre a presentes. Como vai, Simon? Boa noite. Animado aí? Boa noite, Ludmila. Boa noite, pessoal de casa. Eu vou bem, você? Também. Você não está com clima nem de segunda e nem de quarta, está no clima de quinta. Eu acordei Já postando TBT, saudade de quintinha. Aí o pessoal mas hoje não é quinta, não. Hoje é quarta. Falei, gente, hoje eu tenho até que ir pro espaço feminino, né? Eu ia faltar. Você tava de folga, né? Eu tava ia lá, faltar. Ludmila, eu não ia aparecer aqui hoje se o pessoal não tivesse me falado. Mas deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. E eu já cheguei querendo dar presente. Pra variar. Presente. Vou pegar o gancho. Hoje vai dançar também? Não. A dança foi só aquele de lá. Se o pessoal participar muito, eu danço. Danço. Se o pessoal então de casa participar... Faz o seguinte. E responde o que ele vai pedir e no final você diz se você quer que ele dança. Aí, problema dele. Quem manda são eles, né? Então... É muito simples, eu vou aproveitar seu gancho, né? Falando de perca de peso. Eu quero saber se você já fez dieta, gente. Eu já fiz o mundo, velho. Você já fez aquela dieta brabíssima? Aquela dieta que você fica sem comer, dá até uns calafrios, dá uns desmaios. Você fez? Teve algum sucesso? Adiantou? Se sim ou se não, você deu conta de manter? Eu quero saber. Só me falar. Eu já fiz dieta doida, adiantou, mas depois não adiantou nada. Voltou do mesmo jeito. Eu ia falar isso agora. Adiantou por um curto período. Depois o negócio desandou. Adianta, prejudica a saúde, mas depois volta do mesmo jeito. Ou pior ainda, Ludmila. E sabe o que a gente ouve falar? Não, vou fazer qualquer sacrifício, porque o que vale é eu entrar naquele vestido, ou naquela calça, ou ficar bem naquele terno. Mas a gente tem que começar a repensar se vale tudo em troca, de fato, da nossa saúde. Então é isso que a gente vai falar, dessa preocupação como um todo mesmo. É isso aí, porque a gente vê as dietas, né, na internet. Vou fazer essa dieta da lua aqui. Fez? A dieta do... Eu já fiz dieta, só comia carne. Não comia mais nada, gente. Era só carne. Não é low carb essa, só de proteína. Só proteína. Assim, eu amava, né, gente? Porque quem não gosta de carne? Mas vai indo, vai faltando, né? Nutrientes que o corpo precisa, fica prejudicial. Acaba sendo prejudicial. Mas tem resultado, mas não vale a pena. É resultado, é momentâneo. E depois eu vou te perguntar na hora propícia, mas você também fez uma dieta. Eu também fiz. Porque na pandemia, muita gente descontou na comida. Quem é ansioso como eu, toca aqui, porque a gente vai logo compensar na comida. Eu, na pandemia, eu engordei 12 quilos.
Eu engordei 12 um pouquinho quilos. mais. Mais? Na pandemia? Na pandemia, durante a pandemia. Quanto você engordou? 15 quilos. É. E aí, falei, eu não me reconheço assim. Eu quero mudança e eu quero mudança com saúde. Eu espero continuar, porque tudo colabora. A gente tem mais disposição, mais vigor e assim a lista cresce. Como é que foi essa história? Então, Ludmila, eu comecei porque, igual eu te falei, eu tava dando uns problemas de saúde, eu não tava com de fazer nada, gente. Eu nem queria levantar de cama, eu acho que eu tava dando uns problemas, porque eu não queria sair, eu só queria ficar deitado e comendo. Comendo era toda hora, né, gente? O que você comia? O que você mais comia? Tudo com tuá. Pão, leite, rosca, pão de queijo, bolacha, trem. Só trem assim, que não faz muito bem pro corpo da gente. Fruta nenhuma. Fruta, misericórdia, nem queria. Carne magra? Carne magra não, mas se tivesse uma gordurinha, aí podia trazer que eu queria, né? Foi indo, não tava dando mais. Agora nós estamos aí na luta, né? Mas vai dar certo. Devagarzinho a gente vai caminhando e vai dar tudo certo. Inclusive, eu quero pegar umas dicas no programa de hoje. Como Você sou quer perder doido. mais peso? Oi? Você quer perder mais? Quero perder mais perdeu? 10 quilos. Quanto que você perdeu? Eu tinha perdido os 15 que eu ganhei e mais 5. Então agora eu tinha 20 perdido. quilos? Eu tinha perdido 20 quilos, que eu tava com mais de 100, né, gente? Você perdeu 20 quilos? 20 quilos. Em quanto tempo? Ai, Ludmila, agora eu não sei te falar, mas foram meses. Não foi tão rápido assim. Foi uns 6 meses que eu gastei. Porque eu também não gosto muito de atividade física, né, gente? Eu sei que é importante, que precisa, mas eu não gosto. Eu preciso de encerrar, mas me conta aqui. Foi fácil? Foi tranquilo? Não foi nada fácil, Ludmila. Tem que ter sacrifício. Se você tem que ter sacrifício. Porque senão... continua? Assim, eu tô dando umas deslizadas ali, umas deslizadas aqui, mas vai dar tudo certo. Então tá, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, até porque, por exemplo, se a gente sai de casa, o que a gente vai comer? Sai da rotina. E aí, o que acontece? Como que eu faço? Como é que eu busco essa vida saudável que eu quero implementar na minha vida de fato? A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa que começa agora. Responda a pergunta, então, se você já fez dieta, se deu certo, se foi uma dieta maluca, se não. Conta pra gente a sua experiência com dieta. Ou eu prefiro chamar de reeducação alimentar, se for o seu caso também. Então, a gente vai para o intervalo, a gente quer saber a sua história, estou aqui ligadinha esperando e vale uma cesta para aquele vídeo que nós escolhermos no final. Porque agora a gente vai para o intervalo, mas fiquem aqui comigo, tá? Eu volto já. De volta com o nosso programa e agora a gente vai falar daquela terapia que eu abri explicando que tem uma série de benefícios, uma série de indicações. É uma novidade que a gente tem aqui agora em Patos de Minas, que é a oxigenoterapia hiperbárica. A gente vai explicar melhor para todo mundo conhecer as funcionalidades e se atentar para a possibilidade quando você precisar ou quando quiser fazer. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o doutor Eduardo Watanabe Castanheira. Como é que vai, doutor? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem e obrigado pelo convite. Afinal de contas, a gente tinha que explicar isso, porque tem muita gente com dúvida dessa medicina. O Lara Fonseca, que é enfermeira da Oxiclin, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ô, doutor, vamos começar explicando exatamente isso, porque as pessoas falam, bom, eu sei que é uma terapia que vai me fornecer oxigênio 100% puro, mas como é que de fato a pessoa vai ser beneficiada por esse procedimento? Realmente, o mecanismo de ação dessa terapia, o paciente é colocado dentro de uma câmera e ela é pressurizada com oxigênio de alta pressão, 100% puro e sobre uma pressão atmosférica maior do que a gente se encontra. E aí, com essa maior quantidade de oxigênio, ela é muito útil na fase de cicatrização, para o edema, que é para o inchaço, recuperação muscular, lesões ligamentares, pós-operatório, feridas. Esse é o carro-chefe. Bom, Lara,
O doutor te deu uma lista aqui de procedimentos que são indicados, mas uma pessoa que queira tratar uma ação preventiva, ou porque vai passar por um processo cirúrgico, ou é esse tipo de pessoa sempre preocupada com a saúde, a pessoa pode fazer o procedimento? Como que é? Então, Ludmila, nós temos vários casos, né? Igual o paciente que vai fazer um enxerto. É indicado, sim, ele está fazendo a oxigenoterapia hiperbárica, ele pode estar indo, né, fazer algumas sessões antes e, após o enxerto, né, o procedimento, ele continuar o tratamento, porque ali nós temos uma eficácia de 100%, né, para estar pegando esse enxerto. Então, assim, algum desses tratamentos é indicado, cirurgia plástica, até mesmo, né, para o paciente também estar indo fazer, iniciando antes do procedimento, para ter uma melhor resposta do tratamento. O doutor Eduardo, e pode acontecer, por exemplo, a pessoa vai buscando de forma preventiva ou mesmo tratando um processo de cicatrização após uma cirurgia plástica, outro procedimento, outra intervenção, ou aquela ferida que não cicatriza, ela acaba tendo outros benefícios com isso também? Com certeza. Hoje, no Brasil, 2 grandes clubes já têm essa câmara hiperbárica no centro de treinamento, que é o Corinthians e o Flamengo, que já foi comprovado que está aumentando o condicionamento, melhorando o condicionamento físico dos atletas. Vários tenistas também estão passando por isso, então ela é bastante revolucionária. Mas é preciso de uma indicação médica para poder fazer o procedimento, ou a vontade do paciente de experimentar esses benefícios bastam? Não. É um procedimento médico, necessita da avaliação do médico e da prescrição médica para realizar o tratamento. Porque existem algumas contraindicações, poucas, mas existem. Pois é isso que eu quero saber também. Qualquer pessoa pode fazer, há contraindicação, como que a gente pode avaliar esse procedimento que é relativamente novo, no sentido de agora com mais pessoas com acesso? Contraindicações absolutas são poucas, mas são pessoas grávidas, não estão indicadas a fazer, pessoas que estão fazendo uso de determinados medicamentos para tratamento de câncer, também não está indicado. Agora, existem algumas contraindicações que são relativas, né? Pacientes que tiveram um probleminha no pulmão, que chama pneumotórax, espontâneo, lesões ou pós-operatórias de cirurgia no ouvido também não está indicado, mas basicamente são essas poucas contraindicações. A pessoa sente algum desconforto ao fazer a terapia? É como se estivesse dentro de um avião, aquela sensação de pressão nos ouvidos quando a gente vai decolar ou quando vai aterrissar, justamente no início ou no final das sessões. Bom, a gente está vendo aí o mecanismo, como que é essa máquina, mas a gente fica dentro dessa câmara aí muito tempo? Cada sessão é em torno de 90 minutos. E ela é transparente para não diminuir a sensação de estar preso, de fobia, né? E ela é acoplada a uma televisão. Então, durante o tratamento, totalmente indolor, você pode passar o tempo assistindo o seu programa. Que show! E doutor, ao fazer, Lara também pode ajudar a gente aqui, ao fazer esse procedimento, por exemplo, a pessoa está com algum curativo, está com alguma coisa especial, enfim, ela tem que tirar isso tudo para fazer? Então, Ludmila, o paciente, antes dele, né, ir para a clínica após a avaliação, porque é feita uma avaliação com o médico, né, e com a equipe de enfermagem, e aí quando o paciente volta para, né, tá fazendo a sessão, caso não dê no dia que ele vá, nós pegamos e orientamos, porque o paciente não pode entrar com esmalte, caso mulheres, né, não pode entrar com maquiagem. Então, assim, nós fizemos todo o preparo, né, ele entra com a roupa da clínica,
E assim, não pode entrar com nenhum adorno. Então, nós molhamos o cabelo, então o paciente ele é todo preparado antes de iniciar a sessão. A mulherada, né, acaba que fica meio assim, que tem que tirar esmalte, tudo. Então tem todo esse preparo, né? É só a vestimenta da clínica. Mas os benefícios compensam São esses perfeitos. detalhes, até porque é um período que a pessoa vai estar passando por esse procedimento. E falar em passar pelo procedimento, doutor Eduardo, tem um mínimo de sessões ou depende da resposta do organismo, do paciente, como que é? Realmente é muito particular. Não tem condições da gente prever a quantidade de sessões. Mas para pós-operatório, por exemplo, de cirurgia plástica, em torno de 5, 3 sessões, o resultado já é bem significativo. Agora, já para feridas maiores, escaras, né? Aí a gente tem casos de paciente de 30 sessões, 40 sessões. Então, depende da gravidade da lesão. Quais são os casos, assim, que a gente nem imagina que podem ser beneficiados se passarem por esse tipo de terapia, e aqueles de fato que deveriam passar, que vão ter uma melhora, um sofrimento bem menor? E o carro-chefe realmente são as feridas. Escaras, pé diabético, pós-operatório, queimaduras. Queimaduras é um tema bem importante salientar, porque a recuperação é muito fantástica e rápida. E os casos assim que as pessoas não é tão difundido, mas também podem ser beneficiadas? Isso existem. Casos de erisipela, osteomielite, potencialização do uso de antibióticos, infecções. Existem trabalhos hoje em dia, existem grandes centros fazendo para pacientes pós-Covid. Então, as indicações são bem numerosas. Intervalo de sessões, qual é? O ideal é que seja feita diariamente. Uma sessão por dia. Todo dia? E aí, nesse número razoável de 5 sessões, a pessoa já tem um efeito extraordinário? Dependendo do caso, sim, ou até menos, né? Tivemos casos lá de 3 sessões, foram suficientes. Olha só. E, Lara, há efeitos colaterais? A pessoa sente alguma coisa ao passar pelo procedimento? Então, alguns pacientes às vezes queixam, né, um desconforto no ouvido por causa da pressão que ele sente. Então, a gente sempre orienta bem o paciente, né? É igual eu sempre explico para o paciente, às vezes, e eles mesmos não concordam, né, com a queixa, quando eles relatam para nós. Então, assim, o desconforto maior que eles sentem são a pressão, e aí eu sempre pergunto, é como se você tivesse mergulhado quando fica aquela água no ouvido? Então a maioria sempre relata isso, que é esse desconforto. E aí depois de algum tempo que vai equalizando, uma hora o paciente já sente melhora, mas assim, não é todos os pacientes que sentem esse desconforto. E também tem durante a sessão, alguns pacientes que sentem, né, às vezes uma dor, um incômodo, e aí a gente fica o tempo inteiro ao lado do paciente. Caso precise parar a sessão, a gente para, né, vai pausando. Então, assim, com toda cautela, até que o paciente vai se adaptando. Sensacional isso, ainda mais com disponibilidade em Patos de Minas, porque antes a gente tinha esse tipo de terapia em grandes centros, cidades maiores, e agora essa facilidade aqui, não é, doutor Eduardo, à disposição da população, da medicina, dos médicos, para que os pacientes tenham esse conforto e essa recuperação mais rápida. Com certeza. As cidades mais próximas que dispõem desse tipo de serviço é Uberaba, Uberlândia ou Belo Horizonte. Então ficou bem mais cômodo. E é a mesma tecnologia. Até mais moderna, né? O nosso centro é mais novo. E a pessoa que de repente tem dúvida, fala, nossa, eu tô com uma ferida que não cicatriza, eu passei por um procedimento cirúrgico e a minha cicatrização não está boa. É possível fazer essa avaliação na clínica também? Com certeza.
É só nos procurar, que as meninas, né, estão disponíveis sempre, já de imediato, né? Já marcam, né, o quanto antes a consulta, né? Que aí passa pela avaliação médica, passa pela parte de enfermagem, nós fazemos uma avaliação para o quanto antes esse paciente começar o tratamento. Exatamente, é preciso também que a gente leve esse tipo de conhecimento ao grande público, né, doutor Eduardo, Lara, para que as pessoas se atentem ao passar, ao necessitar de um procedimento cirúrgico, saibam, se acontecer alguma coisa, se estiver difícil esse processo, até para evitar edemas, inchaços, ela pode recorrer a essa terapia como coadjuvante com grande possibilidade de sucesso. Com certeza. Então, Ludmila, só para ressaltar, o que acontece? Às vezes chega muito lá na clínica, alguns casos que a gente pensa, poxa vida, se tivesse chegado um tempo para nós já, né? Às vezes já tinha conseguido salvar e não teria chegado a esse ponto, né? Então, assim, a gente fica super feliz da população estar conhecendo, procurando conosco para, né, para estar fazendo o tratamento o quanto antes. Que tipo de caso que você já pegou, assim, só para a gente ilustrar, para as pessoas já ficarem atentas, para não, ao perceber essa mudança, logicamente comunicar com o seu médico, a pessoa que está te acompanhando, mas saber também falar, até às vezes falar com o médico, né? Olha, tem eu ouvi falar nesse procedimento, nessa terapia com oxigênio puro, nessa câmera aí que vai funcionar e pode ser importante para o meu caso. Então, assim, quais casos vocês já viram lá que poderiam ter sido evitados se tivesse feito esse procedimento assim que tivesse saído do procedimento, por exemplo? Os mais comuns que podem ocorrer nessas situações, Ludmila, por exemplo, pé diabético. O paciente começa com uma feridinha, quando não bem tratada, aí evolui para amputação. Então, amputações que poderiam ser prevenidas, traumas, politraumatismo, também lesões vasculares, então úlceras varicosas, né? Quando tratadas inicialmente, podem preservar o membro. Então, gente, feito o alerta para todo mundo, eu vou esperar um convite para eu ir lá na clínica para ver de perto, mostrar para vocês também, mas já está dado o recado, a gente sabe que tem essa possibilidade incrível aqui, num centro moderno, pronto para te atender. Agora, caso você precise, saiba que é possível e que tem bem pertinho aí da sua casa. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Volte mais vezes. Eu é que agradeço e toda a equipe do OxClean também te agradece. Obrigada também, viu, Lara? Eu que agradeço e espero vocês todos lá. Tá certo, o telefone está aí na tela, tudo certinho. Tem dúvida sobre o seu caso, liga que tem uma equipe lá pronta para te ajudar. O que não vale é você chegar num caso grave, como a gente citou aqui, tendo essa possibilidade de ter uma melhor qualidade de vida, viu? O nosso programa agora vai para um breve intervalo. Continuem aqui, porque eu volto já. Levanta a mão quem quer saúde. Eu levantaria aqui as duas com tranquilidade, porque esse é aquele bem precioso que a gente precisa para tudo. E aí, que tal você cuidar da sua saúde e, com isso, eliminar os quilos que você não quer, que você não se reconhece, que você fica triste quando olha para o espelho, que de repente você quer colocar aquela calça e tá difícil. Eu sei como que é isso, mas a gente vai falar agora desses primeiros passos para que você consiga, de fato, essa perda de peso, mas uma consequência da sua mudança de vida. Para isso a gente vai conversar com um time. Aqui do meu lado está a nutricionista Aparecida. Como vai, Aparecida? Tudo bem? Tudo bem, com você. A gente vai conversar também à distância com o terapeuta Anquises Canassa. A gente vai conversar também com a Luciene, ela que é um exemplo desses de mudança, de sucesso.
Eu começo com a primeira pergunta de cá, mas desde já, boa noite, Anquises, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E vocês, como estão? Estou ótima. Oi, Luciene, tudo bem? Boa noite, Ludmila. Tudo bem? E você? Também. Graças a Deus. Que coisa boa. Aparecida, vamos lá. Muitas pessoas, a gente fez uma pergunta, e a nossa pergunta até do que vale presente hoje é exatamente essa. Assim, você já fez alguma dieta? Já fez alguma coisa, de repente até maluca demais? Perdeu peso, mas deu certo? Porque muitas vezes a pessoa está focada no final, mas tem uma trilha aí. E às vezes a pessoa faz, custe o que custar, para chegar nesse final, nessa meta dela que é de repente, eu quero emagrecer 12, 15, 20, sei lá quantos quilos. Começa aí o erro? Sim, primeiramente, né, boa noite, muito obrigada pelo convite. E começa por aí, sim, o erro. As pessoas, elas pensam no resultado final e não quer, né, trilhar o caminho, e que às vezes é demorado. Então, primeiramente, a pessoa tem que ter consciência de que o emagrecimento rápido, ele não é duradouro. Tá? Então, a gente precisa... E também, um outro erro, a pessoa ficar olhando o peso na balança, né? E sendo que, às vezes, faz atividade física, ganha massa magra, e vai muito do biotipo da pessoa, né? Às vezes, ela quer ficar com o peso da amiga, com o peso do colega de academia, e, de repente, o biotipo é diferente. Então, o erro está aí, porque nós todos somos mediatistas, né? É um erro do ser humano. E o que eu mais observo no consultório é esse erro, o mediatismo, a pessoa querer o resultado grande em pouco tempo. Agora, aquela pergunta clássica, mas que para a grande maioria é muito difícil ter essa mudança, alcançar essa perda de peso, eliminar aqueles quilos, e às vezes faz esse sacrifício com a própria saúde, sem pensar que não está fazendo bem, pelo contrário, né? Esse efeito sanfona também, eu acho que de longe ele é positivo. Mas por que é tão difícil a gente de fato mudar e aí emagrecer de fato e emagrecer com sucesso? Então, porque a pessoa, às vezes, não procura o profissional, faz por conta própria, né? Hoje, a acessibilidade à internet, às redes sociais, às vezes, a pessoa faz de forma errada. E também a questão da pessoa querer essa rapidez e estratégias loucas, né? Como você já falou, às vezes ficar sem comer não significa que você vai emagrecer. Às vezes você está causando uma disfunção metabólica, atrapalhando inclusive a sua saúde, pode adquirir várias patologias, tá? Como diabetes tipo 2. Hoje existe várias estratégias que as pessoas estão usando como estilo de vida. Então, a pessoa, eu vou sempre fazer uma dieta cetogênica. Talvez aquela pessoa tenha uma predisposição à dislipidemia, né, colesterol alto, e faz essa dieta e vai só piorar a saúde e não vai ter resultado, porque ele está com essa disfunção metabólica. Algumas pessoas ficam focadas só numa questão estética, mas vai muito além. Quando que esse sinal amarelo, para não falar no vermelho, deve ser aceso para provocar essa mudança? Porque pode ser que essa cobrança desse tempo prolongado, a gente judiando do corpo, não cuidando, pode ser que essa conta chega e às vezes é cara demais. Então, quando que de fato a gente tem que prestar atenção nesse sinal que apareceu e buscar essa tal mudança? Quando você inicia um processo, né, uma dieta, ou por conta própria, ou com um profissional, e que você está sofrendo,
Sofrendo no sentido assim, você não está conseguindo fazer por algum motivo, você ficou antissocial, e aí, inclusive, vai falar, né, sobre essa questão psicológica também, que começa a afetar o psicológico da pessoa e ela não consegue centralizar, ela fica com aquela sensação de sofrimento, eu estou sofrendo, eu estou fazendo dieta, eu estou sofrendo, e às vezes nem é por causa da dieta, é justamente que ela colocou que fazer uma dieta, seguir um plano alimentar é sofrido, vai ser restrito, e não é. Tá? O plano alimentar ele tem que ser adequado de forma que você consiga um estilo de vida como se diz, para a vida toda, né? É um estilo de vida mesmo. Você consiga fazer todas as refeições equilibradas e você consegue viver no seu meio, né? Ser social, participar de festa com seus amigos, com família, e você ter esse convívio, que aí entra a parte psicológica, que às vezes muitas vezes a gente tem que estar indicando, né, para essa equipe multidisciplinar, para estar fazendo esse tratamento em relação ao psicológico, que você pode sim conviver com os alimentos, pode sim conviver com a comida de forma, né, prazerosa. Anquises, então eu te aciono agora, até porque você lida com essa oscilação, com essa inconstância normal, permissível, a qualquer um de nós aqui, quem nos assiste, quem nos acompanha nesse momento. Mas como que a gente lida, então, com esses altos e baixos, porque a nossa vida é bem assim, e evita esses sofrimentos que nos atrapalham nas boas escolhas? Bom, acho que não tem como a gente fugir do tema de que o autoconhecimento cada vez mais é essencial na vida de todo ser humano. A complexidade da nossa vida e a complexidade das interações sociais, elas estão cada vez maiores dentro do nosso mundo. E existem várias razões pelas quais a gente come. Algumas pessoas gostam muito de dizer o seguinte, que as pessoas comem para preencher um vazio existencial. Isso é muito raso de se dizer na realidade. Quando a pessoa chega em consultório, a gente começa a perceber algumas coisas como: existe um luto mal vivido ou não vivido, existe uma situação de tristeza ou qualquer outra coisa que fez ela chegar naquele estágio onde ela não consegue mais perceber a própria vida. Não só isso também, Ludmila, tem o seguinte: nós costumamos compartimentar a nossa existência. A gente fala assim: a minha vida acadêmica, a minha vida profissional, a minha vida afetiva, e a gente esquece que a gente tem uma vida só. A gente tem todos esses contextos interligados numa só existência. E quando a gente começa a focar a nossa atenção em uma só coisa e esquece as demais, existe algo na psicologia que a gente chama de amor cego e do amor que vê. O que significa isso? O que é o amor cego? Eu não estou consciente de uma situação, mas o meu inconsciente tem essa situação armazenada. Por exemplo, um luto mal vivido. Eu não estou consciente de que aquilo me prejudique, mas essa informação está armazenada no meu inconsciente. Então, eu já atendi pessoas que comiam por ela e por 3 irmãos falecidos. Era uma maneira que aquele organismo encontrava de trazer os irmãos, fazer com que eles fizessem parte do dia a dia daquela pessoa. Quando nós encaminhamos essa pessoa para um luto devido, ou seja, o amor que vê, a gente conscientiza o cliente daquilo que é necessário e ele pode, de fato, passar por esse programa. Então, comer por tantas pessoas já não foi mais tão necessário. Só que aqui nós temos uma questão. Uma pessoa que passou tanto tempo comendo tanto, ela já tem questões no organismo dela que vão necessitar da atenção de outros profissionais.
por exemplo, o estômago dela acostumou a receber uma quantidade enorme de alimentos. Então, é nesse momento que a gente também precisa acionar um nutricionista, um médico ou o profissional que for necessário para poder oferecer atenção para essa pessoa. Agora, voltando para a sua pergunta primeira, né? Como que a gente faz para lidar com tantas inputs que hoje a nossa sociedade nos traz? Não tem um outro jeito senão trabalhar o nosso autoconhecimento. Eu acho que isso deveria ser uma matéria escolar, né? Todo mundo hoje tem um problema nas suas finanças, na sua área sentimental, em tantos contextos da vida, e a gente precisa saber quais são as ferramentas que a gente tem para lidar com tudo isso. Exatamente. Ô Luciene Bahia, me conta aqui, quando que você de fato quis buscar essa mudança e encontrou, porque eu sei que você encontrou boa parte desses indicativos que o Anquises coloca, eu sei que você encontrou nessa trajetória, nessa busca de eu quero uma vida melhor, eu preciso, eu mereço essa vida melhor. Como é que foi esse encontro com seu eu? Certo. Eu tive 2 starts. O primeiro deles, foi 2 anos atrás. Eu vi o meu pai muito jovem envelhecer muito rápido. E naquele momento que eu vi o meu pai muito envelhecido, tão jovem, eu comecei a pensar como eu gostaria de envelhecer, como eu chegaria na minha velhice. Eu tenho uma filha só. E eu comecei a pensar que tipo de trabalho eu quero dar para minha filha. E eu fui buscar conhecimento nessa época para entender como que seria o envelhecimento, o que eu podia fazer precocemente para evitar desenvolver doenças que a comida, a obesidade poderia me dar ao longo do tempo. Esse foi um dos meus starts. Não querer dar esse tipo de trabalho que eu estava tendo com meu pai para minha filha na velhice. E o segundo foi resgatar a mim mesma. Eu falo o seguinte hoje, Ludmila, muito se fala em reeducação alimentar e pouco se fala em reeducação mental. A gente busca dietas de todas as formas. Eu fui uma pessoa que eu fiz todas as dietas que tinha na moda, na internet, que qualquer um falava, em busca de um corpo que eu acreditava ser perfeito, em busca eu me comparava muito com o outro, e isso fazia com que eu não voltasse para mim. Eu não entendia que eu tinha que voltar, era para mim. No momento que eu decidi que eu precisava emagrecer para envelhecer bem, eu me voltei para mim e nesse de voltar para mim eu entendi que eu precisava passar por essa reeducação mental para que aí as coisas acontecessem de forma natural e o emagrecimento viesse de forma natural. Como uma consequência. Agora, Aparecida, isso é muito importante que a Luciene coloca, porque a gente fala assim, não vou cortar esses alimentos. Inclusive, ela puxou minha orelha hoje e falou assim, Ludmila, não tem aquele alimento que é proibido. Não vamos falar disso. Eu falei, mas eu vou falar, sabe por quê? A maioria faz isso. Essa lista aqui é a lista negra. Não como isso nunca mais. Só que esse nunca mais não existe. E aí coloca alguns alimentos na berlinda e elege para aquele momento. Eu sou saudável, agora eu sou fit. Eu sou fit, essa aqui é a minha lista verde. Ao estabelecer isso, é outro erro que as pessoas fazem. Então, como que deve ser isso? Então, antes de responder sua pergunta, os dois falaram, assim, complementou muito bem a fala um do outro. E o que aparece muito no consultório da gente, né, nutricionista, é muito isso aí. Passou por todas as nutricionistas, às vezes acha que é o profissional e é o que a Luciene falou, às vezes não trabalhou a mente, gente, às vezes é necessário essa terapia. E nós, nutricionistas, nós temos que ter essa percepção e
indicar, né? Porque ainda, por mais que melhorou muito, ainda as pessoas têm um certo receio em fazer terapia. E como ele falou, às vezes a pessoa tem um problema, a válvula de escape dela ali é a alimentação. E aí ela tenta fazer e não consegue, e cada vez vai se frustrando mais. E agora, respondendo a sua pergunta, em relação, ela queria de toda forma que eu colocasse alimentos na lista negra. Eu falei, eu não vou colocar. Por quê? Não tem como. Hoje eu citaria a indústria, o processado. Hoje a indústria está nos matando, né? Várias patologias têm uma correlação direta com esses processados. Mas, como eu te falei, às vezes a pessoa não tem como. O que ela tem ali é aquele processado, naquele momento. Ela vai ficar sem comer? Né? Então, não é uma coisa de eliminar, mas uma coisa de ter um consumo assim, mais raro, e tentar o alimento in natura mesmo, com o menos processado possível. E aí você citou aí o FIT, eu quero até falar um pouquinho sobre isso, porque hoje a indústria usa muito esse nome. Que tem de produto com esse nome, a pessoa já pega lá, opa... isso hoje, que eu quero para minha vida. Hoje a gente quer essa praticidade de chegar e ter o produto pronto. E você vê lá, fit, isso aqui eu estou saudável, né? Eu estou super fit, meu alimento. Só que quando você vai olhar lá as informações nutricionais, os ingredientes, tem muito aditivo químico. É um alimento muito processado, que aquilo ali vai te gerar uma inflamação, né? Onde vai ter uma disfunção metabólica, onde vai, além de atrapalhar a sua estética, vai atrapalhar a sua saúde e desenvolver, principalmente, no caso do processado, a hipertensão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse nominho FIT. Ler o rótulo. Ler o rótulo, ver conservante, às vezes muito adoçante. As pessoas hoje estão exagerando nos adoçantes. Qual adoçante que pode, ou quais? Os que eu mais indico hoje, eu falo hoje porque na saúde estuda-se muito os alimentos e, de repente, consegue provar o contrário. Mas hoje o que a gente tem de melhor no mercado é o xilitol e estévia, que eles são feitos à base da plantinha mesmo. Não são totalmente artificiais como os outros. Olha só, a gente vai para o intervalo, tem muita coisa para falar e pouco tempo, mas a gente vai tentar aqui falar mais e mais, porque o nosso objetivo aqui é levar para você saúde. Então fica aqui comigo. Luciene, prepara aquela receitinha que a gente gosta aí, para você dar uma diquinha do que você faz. Eu quero provar essa receita. Anquisa, eu quero saber de você na volta também, como é que a gente lida com essa coisa da culpa, que bem a Aparecida trouxe aqui. Eu tenho naquele momento, aquele alimento, eu falo, nossa, já que eu jaquei aqui, acabou então, já dei errado agora, vai ser assim. E aí a gente volta com alguns mitos e verdades que confundem a cabeça de muita gente aí, viu, nutricionista Aparecida? Com certeza. Fica aqui comigo que eu volto já. De volta com o nosso programa, a gente tem muitos minutinhos ainda, vamos aproveitar essa reta final para falar de saúde. Eu abro com você, Anquis, até para falar dessa questão da culpa, porque às vezes a gente está num ambiente e muitas vezes nos reunimos em torno de uma mesa ou para nos confraternizarmos e aí a pessoa come e depois fala, nossa, segunda-feira eu começo e aí muda tudo, descamba ou até desiste daquele propósito de vida. Como que a gente lida com isso? Tá. Para eu explicar isso, eu vou explicar 2 casos de sucesso que eu tive com emagrecimento, tudo bem? Pertencer a um grupo é uma coisa muito importante para a gente, fazer parte de um grupo. Então, toda vez que alguém me procura e fala de emagrecimento, eu começo a contar uma história imaginária junto com essa pessoa. A última delas foi uns 2 meses antes de começar a pandemia. Um rapaz veio fazer uma avaliação psicológica para ver se ele poderia fazer uma bariátrica. Então eu comecei a perguntar para ele,
onde que é o Dia das Mães na sua família? Porque o Dia das Mães era a primeira festa que nós teríamos, assim, logo que a pandemia começou. Ele falou, na minha tia. E o que se come? Feijoada. Eu, e aí? O que você vai comer? Você vai poder comer a feijoada? Ele falou, não, acho que não. Eu, e aí? Você vai pedir para fazer uma outra comida? E aí eu fui visualizando isso tudo com ele. No final desse processo, ele estava tristíssimo. O que acontece com essa pessoa? Ele adquire hábitos saudáveis, mas no grupo em que ele faz parte, a nossa família de origem sobretudo, é o grupo social onde nós temos o nosso vínculo maior. Se todas as outras pessoas também não têm o mesmo hábito que eu me sinto solitário dentro dessa nova rotina de vida. E isso falado assim pode parecer pequeno, mas isso é enorme. Quando eu adquiro hábitos diferentes da minha família, isso é encarado como um processo de culpa altíssimo dentro de mim, porque eu me isolo, né? E nosso instinto, né? Depois nós podemos até perguntar aí para a nutricionista por que a gente come de 3 em 3 horas, porque nós temos um instinto de gerar gordura, ou seja, o nosso instinto ele ainda funciona como se nós não estivéssemos na sociedade de hoje, mas se nós estivéssemos vivendo alguma coisa muito lá atrás. E antigamente nós não podíamos nos dar o luxo de sentir essa solidão. Se alguém se deslocasse do bando em que nós fazíamos parte e andasse 50 metros, um predador já tinha nos pego e nos matado. Então, nós temos esses instintos e um deles é participar de um grupo, mesmo que esse grupo tenha hábitos que nos fazem mal. Então, primeiro passo é saber que quando eu vou adquirir hábitos, mesmo que sejam saudáveis e sejam diferentes da minha família de origem, dos grupos em que eu faço parte, eu vou encarar uma certa solidão, um certo senso de deslocamento. Então isso precisa estar muito claro na consciência da pessoa que vai iniciar uma dieta, que a partir daquele momento ela vai enfrentar situações como, por exemplo, chegar um pouquinho mais tarde numa reunião social, porque ela já vai chegar almoçada com aquele alimento que faz bem para ela. Ela vai ter que dizer não para muitas pessoas que vão estar enfiando coisa nela, como só um pedaço não faz mal, não para com isso. Tem uma porção de gente querendo sabotar nessa hora, viu? O grupo também acha que ele fica mais fraco se uma pessoa começa a se deslocar, se essa pessoa tem hábitos diferentes. Então isso é visto em todos os lugares, na comida, não é? Assim, só esse pedaço não faz mal. Ou quando a gente vê um membro da família se dando melhor financeiramente, vem aquela brincadeira imbecil, assim, ficou rico, não fala mais com os pobres. Mas tudo isso é um contexto do grupo tentando trazer aquela pessoa de volta para aqueles hábitos. Então a gente precisa estar ciente da nossa necessidade de fazer parte. E a gente se reconhece como fazendo parte quando a gente tem hábitos, valores, costumes semelhantes ao todo grupo. Então imagina, numa família onde todo mundo come picanha e feijoada, como que eu vou me sentir quando eu aparecer com minha marmitinha de peito de frango e sei lá mais o que no meio dessa feijoada? Eu vou me sentir um pouco estranho. E eu tenho que bancar essa sensação de me sentir estranho. Essa é a culpa maior. A culpa menor, que é essa que você trouxe, quando eu como alguma coisa, depois eu falo, meu Deus, eu comi. Essa culpa é uma culpa administrável. Essa culpa ela é menor do que sentir a culpa de não participar do grupo. Entende? Então, entendi. Uma dessas duas a gente vai ter que bancar. Aí você escolhe se você banca a culpa menor com os desagravos à saúde, ou se você banca a culpa maior e leva uma vida mais saudável. Mas simplesmente estar consciente de que você vai ter que se submeter a isso já é uma grande coisa, né? Esse homem que veio procurar bariátrica, quando você me chamou para o programa hoje, eu liguei para ele. 53 quilos a menos, sem bariátrica.
Uau. Ele chamou a mãe e a avó, que são as matriarcas da família, e falou assim: olha, vocês têm todas essas doenças, né? Diabetes, pressão alta, joelho gasto pelo sobrepeso, mas para mim ainda dá tempo de ser saudável. Vocês me ajudam com isso? Então, quando ele chega agora nas festas, né, e as pessoas começam a bancar coisa, a avó, que é a matriarca, alguém que chegou antes, fala: deixa o rapaz em paz. E ele consegue, então, carregar a culpa dele e, ao mesmo tempo, se sentir parte da família. Né? Sensacional isso, viu? Ô, Luciene, nosso tempo está estourado. Você consegue falar rapidinho aí uma dessas receitas poderosas que você, rapidinho mesmo, que você incorporou aí na sua vida, no seu cotidiano? Oi, tá me vendo? Sim. Eu mudei de lugar aqui, tá conseguindo me ver e me ouvir? Sim. Fala rapidinho que o nosso tempo tá daquele jeito, mas eu já vou convocar os 3 para daqui a algumas semanas estarmos juntos, se tiverem tempo aí na agenda. Então é o seguinte, já que o tempo é tão curto, sem a gente combinar, o que eu vim falar para vocês vai complementar o que eles estavam falando. Essa questão de tomar uma decisão e conviver na sociedade, continuar socializando, é algo muito forte, que às vezes a gente tem essa dificuldade em como que eu vou lidar, como que eu vou fazer. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de você estar socializando com a turma que está toda tomando cerveja e tomando seus drinks, e você está junto sem sair da linha. Mostra aqui, ó. Mais para trás um pouquinho. Olha aqui. Aqui tem uma taça com gelo. O que a gente pode fazer? Alguns gelinhos de morango. Ó. Moranguinho. Sim. Certo? Umas folhinhas de hortelã. E uma aguinha com gás. Ai, adorei. Não precisa dar explicação para ninguém do que está tomando, todo mundo já vai ficar. Não precisa dar explicação para ninguém, Ludmila. Outra coisa, quem fala que isso aqui não é um drink? Sensacional, adorei. Sem sair da linha. Sem sair da linha. Guarda a próxima receita, porque a gente vai trazer no próximo programa. Combinado já? Combinado. Daqui com umas semanas a gente se reúne também aqui, Isis? Sim, nos reunimos. Tá. Só para eu terminar aqui, Aparecida, dica primordial, então, para quem quer dar esse passo. Eu adorei esse drink, deu água na boca aqui. Procurar os profissionais qualificados para isso, para conseguir, né, diagnosticar se precisa ou não dessa equipe multidisciplinar, e principalmente não fazer sozinha. Às vezes fica sofrido e não tem necessidade. Muitas pessoas fazem restrição alimentar desnecessária. Às vezes chega lá no consultório e começa a prescrição alimentar, é muito mais do que aquilo que a pessoa estava comendo, só que de maneira certa e o alimento certo. Combinado, então. Ó, eu vou deixar aqui na agenda a primeira quarta-feira de outubro ou a final de setembro. Nossa, não perde tempo. Hã? Não perde tempo. Não, já peguei na agenda aqui. Comigo é assim, eu não marco bobeira. Já coloco, já vê na agenda aqui todo mundo, agendado. Porque às vezes é difícil reunir o trio aqui. Então já marca aí, me fala depois que a gente ajusta, porque tem uma lista de coisas aqui, Simon, que não deu pra perguntar. Mas já eles estão de volta, Ludmila. Tô aqui anotando tudo. Já tô até ansiosa, mas tá bom. Tá aqui anotado, vou deixar aqui. Anota as perguntas também. Quarta-feira que vem a gente mostra o vídeo, porque eu tenho que ir embora. Aparecida, obrigada pela sua presença. Muito aqui. obrigada. Obrigada a todos. Então, a gente vai fazer um próximo encontro que eu adorei. A turma aí, a gente, sem programar, ficou bem conectado em tudo que falou. Isis e Luciene, beijo pra vocês, viu? Foi o nosso programa. Chega ao fim, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, vocês são sensacionais, de verdade mesmo, viu? Espero que vocês tenham implementado aí e coloquem esse projeto na vida de vocês. Por isso que a gente vai voltar nesse assunto com essa turma, com mais informações, mais passos, mais guias, para que vocês possam se fortalecer nesse processo de mudança. Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.